Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos aí começando mais uma aula do Seminário de Formação Católica, aula 78. O tema é a Santa Igreja, parte 3. Deixa eu fixar o comentário aqui. Beleza. Então, meus irmãos, nós vamos continuar. Não estou conseguindo fixar o comentário não, mas tá bom. Não está fixando. Tá bom. Hoje é o Instagram que está de pirraça comigo. Pessoal, nós estamos aqui então ao vivo no Facebook do Evangelizar Nossa Missão e no meu Instagram, Aleger. A gente vai continuar a Santa Igreja parte 3. Nós fizemos já a parte 1, a parte 2 e hoje a parte 3. Vamos finalizar aí vendo sobre a Santa Igreja. Nós vimos na primeira aula como que Jesus formou os apóstolos para formar a igreja. Jesus teve a intenção de fundar a igreja. Não foi algo inventado depois. O próprio Jesus deixou claro as suas intenções. Na segunda aula a gente falou sobre a igreja em si, né? A fundação da igreja. Nós vimos que Jesus quis a igreja. Assim como Jesus, a igreja também tem o seu lado divino e humano, né? E a gente falou muito sobre o respeito à igreja santa, né? Por que a igreja é santa, né? Porque foi, né, fundada por Cristo, porque Cristo morreu pela igreja para santificá-la. Então a igreja é a união dos homens santos, né? Dos homens e mulheres santas, e a igreja é o próprio Cristo, né? Quanto mais eu me santifico, mais eu me aproximo de Cristo, de sua igreja. Quanto mais eu sou pecador, mais eu me afasto. Ainda que eu esteja dentro da igreja, ainda que eu seja membro da igreja física, ali, coroinha, padre, bispo, leigo, pregador e etc., eu posso estar fora da igreja, corpo de Cristo, por causa dos meus pecados graves. Então essa distinção, essa noção, né, de que existe a igreja de Cristo espiritual e tem a igreja física, né? E os nossos documentos da igreja dizem que a igreja de Cristo está visivelmente na igreja católica. A igreja de Cristo, corpo místico de Cristo, está representada visivelmente, não sei se a palavra representada é correta, acho que não, está, né, visivelmente na igreja católica. Isso está nos documentos. Mas nós não vamos entrar tão fundo assim, isso vai talvez mais para frente, quando a gente for estudar o corpo místico de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Boa noite aí, galera. Tem uma galera entrando aqui no Facebook. Uma galera mesmo. Maise, Antônio, Edith, Amém, Josimério, Enaldo, Fátima, Jane, Helena, Vandro, Azamar, Rosa. Sejam todos bem-vindos. Marilda, Rosilene, Rosângela, Olinda. Boa noite, meus irmãos. Vamos então começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te entregamos este momento para que seja conforme o teu coração, Senhor. Vem derramar o teu Espírito Santo, Senhor, em socorro das nossas misérias, para que a tua vontade prevaleça, Senhor. Seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, existe o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nas cartas de São Paulo, e hoje a gente vai focar nas cartas de São Paulo, nas cartas de São Paulo ele fala muito deste corpo místico de Cristo, né, em que Jesus é a cabeça. Em Colossenses, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer: Jesus é a cabeça do corpo da igreja, né? Ele é o primogênito,
princípio dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. No versículo 17 ele fala: Jesus existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, etc. Mas aí no versículo 18 é que nós vamos pegar. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então percebo que há um corpo místico, um corpo que é o corpo de Cristo, no qual ele é a cabeça e nós somos os membros. No livro de Efésios, algumas páginas antes, capítulo 4, versículo 15, ele vai dizer, Efésios 4, 15, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça de um corpo místico que é a igreja. Então nós fazemos parte deste corpo místico. No mesmo livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer assim: rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria e vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo potestado, principado, potestade, virtude, dominação e de todo o nome que possa haver neste mundo ou no futuro. E sujeitou aos seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Então, Deus Pai fez Jesus o chefe da igreja, cabeça da igreja, né? Do qual nós somos os membros. Várias outras passagens vai dizer nessa questão dos membros, nós somos os membros, né? A unidade da igreja, a união da igreja, Jesus Cristo a cabeça e nós os membros. Também compara com o edifício, né? O edifício em si, que se edifica o reino de Deus, né? Meus irmãos, tudo isso para dizer para nós o seguinte: há um mistério muito grandioso, bíblico, no Novo Testamento, né? Que São Paulo vai nos falar da igreja. A igreja, para São Paulo apóstolo, é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Então, tendo a noção disso, meus irmãos, tendo a noção disso, nós falamos na última aula o grandioso respeito que devemos ter à igreja. Mais do que isso, a igreja é chamada a trilhar o próprio caminho de Cristo. A mesma vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida missionária, né? Resumamos dos mistérios do texto. Os mistérios gozosos, né? Luminosos, dolorosos e gloriosos. Assim também a igreja, né? Vai passar por esse período gozoso, luminoso, doloroso e glorioso, né? Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, né? São Paulo vai dizer que a igreja também passa por esse período doloroso da cruz de Cristo. Em Colossenses 1, 24, São Paulo vai dizer: agora eu me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então percebam, né? A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo continua nos seus membros, que é a igreja. Às vezes os protestantes falam de forma: Jesus já padeceu e já ressuscitou, é para esquecer a cruz. Não, Senhor.
São Paulo vai dizer, segundo São Paulo não. Segundo São Paulo não. Primeira carta de Coríntios ele fala, a nossa pregação, a nossa linguagem é a linguagem da cruz. Escândalo para o mundo, mas para nós sabedoria. A nossa linguagem é a linguagem da cruz. E aqui em Colossenses ele fala, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Ele está falando para a comunidade de Colossenses, para irmãos, para a igreja. Me alegro nos sofrimentos que eu suporto por vós. O que falta as tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então perceba que os sofrimentos da igreja, os nossos sofrimentos vividos em santidade, se unem aos sofrimentos de Cristo. Os nossos sofrimentos fazem parte, quando vividos em santidade, porque se não forem vividos em santidade, não são sofrimentos santos. Se trata de rebeldia, se trata de tudo, enfim. Sofrimentos vividos em santidade, nós o anexamos aos sofrimentos da igreja. São sofrimentos da igreja que se unem aos sofrimentos de Cristo. Primeira carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Está claríssimo. Isso é a Sagrada Escritura, meus irmãos. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Abertura da carta de São Paulo aos Coríntios, olha o que ele diz. Paulo, saudação dele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado. Paulo, ele está assinando a carta. Apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, é uma carta em que São Paulo dirige a quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Não são várias igrejas. Tem a igreja aqui, a igreja do amor de Deus, a igreja disso, a igreja universal, a igreja que está em Corinto, a igreja... É isso que eles ensinam. Não. A igreja de Deus. É um pronome do singular. Assim como Jesus falou com Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas. A minha igreja. E Jesus fala que é desejo do Pai que sejam um. A unidade. A unidade é que vai dar realmente o anúncio, né? Se vocês se amarem, o mundo crerá em mim. Então, há uma só igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo. A igreja é os fiéis santificados, chamados à santidade, etc, etc e tal. É pela igreja, então essa igreja que é o mistério do corpo de Cristo, e nós conversamos ontem sobre Efésios, a carta aos Efésios é profundíssima, né? Voltemos lá em Efésios, São Paulo vai dizer, Efésios capítulo 3, ok? Deixa eu pegar aqui, Efésios capítulo 3, versículo 10. Olha só o que ele nos diz. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha a grandiosidade do que diz essa carta, meus irmãos. Os anjos, as potestades, as dominações podem conhecer através da igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Deus revelando os seus mistérios a nós através da igreja. Mas não só a nós, também os anjos vão conhecer a maravilha de Deus na história da humanidade. Não foi assim? Não foi assim com Gabriel ao anunciar a Virgem Maria? Gabriel não sabia de todas as coisas, mas o Pai foi revelando ao arcanjo Gabriel. Não foi esse justamente um dos motivos da rebeldia dos anjos? Alguns santos dizem que um dos motivos foi porque Deus revelou uma parte da sua revelação, não toda, de que ele nos criaria à sua imagem e semelhança. E que teríamos uma dignidade superior aos anjos num certo sentido. E aí alguns anjos não aceitaram. De qualquer forma, o que Deus está fazendo através da sua igreja na história, o próprio Jesus falou, não podeis suportar ainda todas as coisas. Não vos disse tudo, mas virá o Espírito Santo e vos anunciará a verdade. E conhecereis todas as coisas. Vos lembrará tudo que vos tenho dito e vos revelará toda a verdade. Então, pelo Espírito Santo, enviado à igreja, Deus vai revelar toda a verdade a nós. E aqui, pelo livro de Efésios, São Paulo vai dizer que também os anjos participam desta revelação. Há coisas que os anjos também ignoravam, que Deus, através da igreja, os faz ter conhecimento. No capítulo 5, versículo 32, o versículo 25 que nós lemos ontem, na aula anterior, né? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa e sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Quer dizer, Jesus Cristo derramou o seu sangue e purificou a igreja. E por causa do sangue de Cristo, a igreja é santa, sem mancha nenhuma. Ai daquele que fala que o sangue de Cristo não foi capaz de purificar a igreja. Totalmente. A própria palavra de Deus diz. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água e pelo batismo, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem qualquer defeito. É esse o poder do sacrifício de Cristo. O poder do sacrifício de Cristo santifica os fiéis. Então, nada de igreja santa e pecadora. A gente não vamos sair também corrigindo todo mundo, não, tá, meus irmãos? Você tá falando santa e pecadora, não é pecadora. Tá errado, mas vai ter caridade, tenha caridade, vai com amor, né? Não, meu irmão, né? Ou às vezes, enfim, vai com caridade. Nem todos têm esse conhecimento, né? E a gente precisa formar, né? Oséias fala, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, o mistério é tão grandioso, meus irmãos, tão grandioso. O mistério da união de Cristo e a igreja é tão grandioso que aqui ele compara o mistério da união de Cristo com a igreja e ele fala, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí ele fala, assim os maridos devem amar suas mulheres. Né? E tal, aí vai falar sobre marido e mulher, né? Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, certamente ninguém jamais aborreceu a própria carne, ao contrário, cada um a alimenta como Cristo faz com a igreja. O marido deve alimentar a sua família, sustentar, prover, ser o provedor de casa, né? Nada contra as mulheres trabalharem, mas a tarefa maior é do marido. Como Cristo alimenta a igreja. Olha a comparação teológica que ele fala. Como Cristo faz a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Aí, olha só o que ele diz, o versículo 32. Este mistério é grande.
Quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus vem nos dizer, Efésios 5,32, é um mistério grandioso, o mistério de Cristo e a igreja. É um mistério grandioso da união de Cristo e a igreja. Nós podemos aqui citar várias parábolas do Evangelho, meus irmãos. Vários textos em que Jesus vai fazer a parábola da esposa, das virgens. As que têm as lâmpadas acesas, as lâmpadas apagadas. É um esposo que tem várias esposas. É uma referência claríssima à igreja, do qual a nossa alma precisa ser esposa do esposo maior que é Cristo. São João da Cruz vai dizer que a nossa alma é esposa do esposo maior que é nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas lâmpadas estão acesas. O cântico dos cânticos, o grandioso cântico dos cânticos, com uma linguagem tão profunda que de um poema de amor que herdamos da Sagrada Escritura, se você olhar só com um olhar arqueológico, exegético, mas traz para nós verdades místicas. São Bernardo, que eu estou lendo ali, escreveu um livro sobre o Cântico dos Cânticos, falando da união mística da alma. Então, meus irmãos, esse é o grande mistério de Cristo e a igreja. A igreja que Jesus edificou sob Pedro ali, sob ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que nada derrubaria a sua igreja, disse a Pedro. E aí Jesus manda os apóstolos ficarem em Jerusalém e aguardarem do alto, Pentecoste, aguarda, vem o Espírito Santo, funda a igreja, nós temos os Atos dos Apóstolos, toda a história da igreja, apóstolo Paulo, falando desse grandioso mistério da igreja, uma igreja inabalável. Inabalável. Se ela é inabalável, meus irmãos, cadê a igreja de Cristo? Ela tem que ter 2000 anos. Cadê a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é filho de Deus e o que ele falou se cumpre e a igreja dele tem que estar de pé esses 2000 anos. Inabalável. Por mais que tenha inimigos fora e inimigos dentro, cadê a igreja de Cristo? Preciso dizer alguma coisa, meus irmãos? É a igreja católica apostólica romana. Alessandro, mas e os outros? Nosso documento, estou com ele aqui não, está lá dentro. O documento do Concílio Vaticano II vai dizer que Deus, de alguma forma, salva os que estão fora da igreja, a igreja física. Deus, na sua infinita sabedoria, de alguma forma, usa os artifícios dele, os métodos dele, para buscar os que estão fora e salvá-los, inserindo-os na igreja de Cristo. Mas aí é mistério de Deus, como ele faz, como ele vai operar essa salvação dos que estão fora, que não é o tema aqui agora do nosso estudo. Mas basta-nos saber que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, está fisicamente, visivelmente, subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Assim nos diz os documentos, o Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja, nesses 2000 anos. Em toda a história do cristianismo houve só uma religião, a Igreja Católica. A primeira igreja realmente romper assim, com a Igreja Católica foi em 1555 por causa de Lutero. Nós tivemos também o rompimento com os ortodoxos e tal, só que as igrejas orientais são muito parecidas e estão em uma certa unidade com a Igreja Católica. O rompimento maior foi com Lutero em 1500. Quer dizer, durante mais de 1500 anos, só houve uma igreja que tentou levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, a todos os povos e nações, aonde milhares de cristãos foram martirizados, para que essa mesma igreja levasse o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, levasse a Eucaristia, levasse a palavra de Deus,
para que essa igreja, que nasceu lá na salinha do cenáculo, se tornasse a maior instituição do mundo, que converteu o Império Romano, que converteu os bárbaros, que dividiu a história no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi essa igreja que ensinou os povos de todo o mundo que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Foi essa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que definiu os livros inspirados, que ensinou que isso aqui é palavra de Deus, que ensinou a Lutero que isso aqui é palavra de Deus. Para agora vir, desculpa falar, um Zé Ruelo qualquer para dizer que a igreja da esquina dele, que é a igreja de Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus prometeu que estaria com a igreja dele, que ele fundou até o fim. Estarei convosco até o fim. E que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, gente. Quer dizer que Jesus mentiu? 1500 anos a gente estava aí perdido e de repente apareceu o iluminado Lutero e nos salvou. Pelo amor de Deus. É muita burrice acreditar nisso. Muita burrice acreditar nisso. Ou a igreja católica é a verdadeira ou Jesus mentiu. Não tem outro caminho, gente. Jesus sabia que a igreja ia passar por momentos terríveis. Jesus sabia que o inferno atacaria a igreja. Por que ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam? Porque essa igreja tem poder. Porque o próprio Jesus deu a chave do reino dos céus. Porque o próprio Jesus falou que vocês abrirem na terra será aberto no céu. Que vocês fecharem na terra será fechado no céu. Jesus sabia que a igreja ia passar por provas terríveis e que o inferno a atacaria tanto exteriormente quanto interiormente com as heresias, mas garantiu a vitória. Tá lá, o Império Romano caiu, o Império Bárbaro caiu, tantos impérios caíram e a Igreja Católica está de pé. Abandonar a igreja, quando nós não vemos ela tão bonita como esperávamos ver, é como abandonar Jesus na cruz. Vocês acham que Jesus na cruz era bonito? O Jesus que curava, com seu manto bonito, transfigurado, é a coisa mais linda. Mas Jesus na cruz, Isaías 53 vai dizer, aspecto horrível, um verme. É a própria palavra de Deus dizendo que Jesus parecia um verme. Afastava os nossos olhares. Pois então, meus irmãos, nós estamos passando por um momento que o catecismo da Igreja Católica diz que no fim dos tempos a igreja vai passar pelo Calvário. E é isso que a igreja está passando pelo Calvário. A Igreja Católica está na cruz, ou está a caminho da cruz, da crucifixão. O que nós temos visto não é bonito. Mas ai daqueles que estão abandonando a igreja, como abandonaram Jesus, os apóstolos que abandonaram o nosso Senhor Jesus Cristo correram, Pedro que negou, todos correram, menos João. João estava ao pé da cruz, Nossa Senhora de pé, Maria Madalena e outras mulheres. Meu irmão, você vai estar com Cristo aos pés da cruz, porque a igreja também vai passar por uma crucifixão. Daqui a algumas semanas eu vou falar sobre o fim dos tempos e a igreja. Acompanhe o seminário, porque essa aula vai ser especialíssima. Eu vou falar sobre o fim dos tempos e a igreja. O que está escrito nas Sagradas Escrituras e nos documentos do magistério. O que vai acontecer com a igreja, o que a própria igreja diz que vai acontecer. E já está acontecendo. E tem gente abandonando a igreja porque não conhece essas coisas, não sabe. A igreja está passando pelo Calvário. E nós precisamos estar junto com a igreja. Meus irmãos, é importantíssimo a gente saber que a igreja, desde lá do início, eu tenho aqui uma frase de Santo Inácio de Antioquia, que ele diz assim:
Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo dos apóstolos. Ele morreu no ano 107. Ele diz assim: onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Isso antes do ano 100, meus irmãos. Ele escreveu essa carta. Discípulo dos apóstolos. Nós não estamos brincando não de igreja, igual muitos brincam de igreja aí. São 2000 anos de mártires, de santos que deram a vida, sangue. Olha o que diz Santo Inácio de Antioquia. Convém estar sempre de acordo com o modo de pensar do vosso bispo. Por outro lado, já o estáis, pois o vosso presbitério famoso justamente, está falando com os esminenses, né? Justamente por isso e digno de Deus, sintoniza com o bispo da mesma forma que as cordas de uma harpa. Com vossos sentimentos unânimes e na harmonia da caridade, constituís um canto a Jesus Cristo, mas também cada um deve formar juntamente com os outros um coro. A concórdia fará com que sejais uníssonos, a unidade vos fará tomar o dom de Deus, e podereis cantar a uma só voz ao Pai por Jesus Cristo. Também Ele, e então escutar-vos-á, e reconhecerá pelas obras que sois membros do seu Filho. Importante, por conseguinte, vivermos uma irrepreensível unidade. Assim poderemos participar constantemente da união com Deus. Perseverai na unidade sob o olhar de Deus. Não existe entre vós algo que possa dividir-vos. Vossa união com o bispo e os presbíteros seja uma imagem antecipada e um sinal da vida eterna. Segui ao bispo, vós todos, como Jesus Cristo ao Pai. Isso é o nascimento do cristianismo, meus irmãos. Segui ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como ao preceito de Deus. Ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja. Como válida só se tem a Eucaristia celebrada sob a presidência do bispo ou de um delegado seu. A comunidade que se reúne onde estiver o bispo e onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Sem a união do bispo não é lícito batizar nem celebrar a Eucaristia. Só o que tiver a sua aprovação será do agrado de Deus. E assim será firme e seguro o que fizerdes. Isso está no início do cristianismo. É o livro Sagrada Tradição do professor Felipe Aquino, né? Mas é tirado da carta de Santo Inácio de Antioquia. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Hoje, as pessoas saem criticando os padres, os bispos, qualquer coisa. Quando pode haver algumas coisinhas que nos em desacordo, que nos desune, mas o que nos une é muito maior. Então, respeitai o bispo, respeitai os sacerdotes, tenhai amor, intercedei por eles. Se eles estão em algum tipo de erro, ore, põe o joelho no chão e reze. Porque eles são os mais atacados pelo diabo. E cabe a nós sustentá-los em oração, como Moisés sustentava a guerra erguendo as mãos. Nós, leigos, somos chamados a sustentar os nossos sacerdotes, os nossos bispos, pela nossa oração. A igreja precisa de nós. Os membros da igreja precisam de oração. Ok, meus irmãos? Então termino aqui sobre a Santa Igreja. Vou enviar um vídeo aí. Vou tentar enviar o vídeo até sexta-feira sobre a liturgia. Os temas que a gente vai abordar nas próximas aulas. A liturgia, o Sagrado Magistério. Nós vamos ver um pouco como que é a igreja, a construção da igreja. Esse Sagrado Magistério, que autoridade espiritual é essa que Deus deu ao magistério da igreja. E eu vou falar também um pouco sobre a Lectio Divina. Então fiquem atentos, tá? Mas a aula mesmo ao vivo só segunda-feira. Segunda-feira às 10 horas da noite. Estarei aqui no Evangelizar Nossa Missão e no Instagram.
tá bom? Eu vou ver se eu lanço um vídeo até sexta-feira sobre a liturgia, sobre o ciclo litúrgico do ano, tá bom, meus irmãos? Então é isso a nossa aula, que nós possamos ser fiéis à Santa Igreja, amar a Santa Igreja, né? Divulgue e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam se formar, tá bom, meus irmãos? Deixe seu comentário, compartilhe, até segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.